Olá, aluno, tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos aprender a escrever a lei de Fourier aqui em coordenadas cilíndricas. Então, a lei de Fourier em coordenadas cilíndricas, ela vai ser importante, vai ser interessante utilizar a lei de Fourier nesse sistema de coordenadas quando estiver trabalhando com um problema que tem a simetria cilíndrica, certo? Então vamos seguir o mesmo procedimento que a gente adotou quando a gente deduziu, ou aqui melhor dizendo, quando a gente representou a lei de Fourier em coordenadas cartesianas, tá? Eu vou partir sempre aqui da definição da lei de Fourier, fluxo térmico menos a condutividade térmica vezes o gradiente da distribuição de temperatura. Então eu preciso saber que nesse caso a distribuição de temperatura no sistema de coordenadas cilíndricas é dado por quê? Por um t que depende do raio, do ângulo φ, tá? E de uma coordenada z. Perceba o seguinte, eu variando esse raio, esse ângulo e a altura aqui z, eu não consigo descrever todos os pontos de um cilindro, imaginando que eu coloque um cilindro aqui nesse sistema, tá? Por isso que esse sistema é denominado de coordenadas cilíndricas. Tá bom? Então vamos lá. Aplicando a definição de diferencial total da minha função, eu vou ter o quê? Que o diferencial total da distribuição de temperatura vai ser igual ao quê? Ao gradiente em coordenadas cilíndricas, então vou representar dessa forma, tá? Gradiente coordenadas cilíndricas da minha distribuição de temperatura, produto escalar com um vetor de deslocamento infinitesimal em um sistema de coordenadas cilíndricas. O diferencial total é simples de escrever, certo? A gente usa a mesma condição que a gente utilizou para escrever em coordenadas cartesianas. Qual era essa condição? De saber quais são as variáveis que essa minha função aqui depende, tá? No caso é R, φ, Z, então dt vai ser o quê? Derivada parcial da distribuição de temperatura com relação a R, que é o raio, dr, derivada parcial da distribuição de temperatura com relação a esse ângulo φ, dφ, e a derivada parcial da distribuição com relação a z dz, tá? Então a direção R tem um vetor unitário aqui, que aponta a direção radial. Essa angular aqui, ó, representado por esse versor aqui, φ, e a direção z por esse outro versor. Eu preciso agora fazer o quê? Escrever um vetor de deslocamento infinitesimal nesse sistema de referência. É simples, vamos fazer o seguinte, ó, você concorda que para eu variar esse R na direção aqui radial, basta eu dar um incremento dr na direção desse versor aqui, ó, que é o que está representado aqui. Agora, para representar o deslocamento na direção angular aqui, vamos olhar aqui para baixo, tá? Perceba o seguinte, ó, desse lado aqui eu tenho um R, eu fiz uma modificação aqui infinitesimal dφ. Utilizando a relação entre o raio, o ângulo e o arco aqui, tirado nessa região, eu consigo escrever o seguinte, tá? Que esse arco aqui vai ser igual ao quê? Ao raio vezes o ângulo. Então, um deslocamento infinitesimal na direção angular aqui vai ser o quê? Um R dφ na direção φ. Que ó, aparece aqui, ó, R dφ na direção φ. Aí você vai falar, pô, mas aqui é o arco, não é a corda. Mas eu vou te falar, esse dφ que não é pequeno, ele é tão pequeno que esse arco aqui se confunde o quê? Com a corda, tá? Então eu posso sim falar que esse deslocamento aqui desse ponto até esse, eu posso aproximar por uma reta que vale o quê? R dφ. E na direção z, que é aqui para cima, eu sigo o mesmo que eu faço na direção radial, certo? Como não é angular, eu posso falar que é um incremento dz na direção z, que é o que está aqui. Então agora eu já tenho o diferencial total e tenho o quê? O vetor de deslocamento infinitesimal no sistema de coordenadas cilíndricas. Agora, aplicando a definição de diferencial total, eu consigo determinar as componentes do meu vetor gradiente em coordenadas cilíndricas. Como eu faço isso? Eu pego a equação e agora represento nessa equação os termos que eu já conheço.
tá? Que são o diferencial total e o vetor de deslocamento infinitesimal, um sistema de coordenadas cilíndricas, que eu estou representando aqui, ó, tá? Então, o que eu tenho que determinar aqui? A componente na direção radial, a componente na direção angular e a componente na direção z do meu gradiente em coordenadas cilíndricas. E o procedimento aqui é o mesmo, certo? Que a gente adotou em coordenadas cartesianas. Eu tenho uma equação, uma igualdade. Para isso daqui ser igual, o que está do lado esquerdo ser igual ao que está do lado direito, todo mundo que está multiplicando o dr desse lado tem que ser igual ao que está multiplicando o dr do outro. O dφ é a mesma coisa o dz, tá? Então, comparando essas equações, ó, a componente na direção radial tem que ser igual ao quê? Δt, δr, está aqui. A componente na direção angular, ó, presta atenção, ó, dφ, dφ. Então, Δt, δφ tem que ser igual ao quê? Ao r vezes o gradiente na direção angular. Só que eu quero o gradiente, então ficou como aqui, ó, 1 sobre r, derivada parcial da minha distribuição de temperatura com relação à minha componente angular, aqui com a minha variável angular, tá? Então, esse r que está multiplicando aqui, eu passei dividindo para cá porque eu quero a componente radial, a componente angular, desculpe, do meu vetor gradiente aqui. E a mesma coisa eu faço para a direção z. Eu comparo, nesse caso, a componente na direção z do meu gradiente vai ser o quê? Δt, δz, tá? Então, eu posso escrever a lei de Fourier, que é dada dessa forma, aplicando agora o quê? Esse meu gradiente em coordenadas cilíndricas. Perceba que é o seguinte, ó, o que eu fiz daqui para baixo? Eu simplesmente escrevi o operador gradiente em coordenadas cilíndricas, tá? Esse operador vai atuar na minha função de distribuição e minha lei de Fourier vai ficar dessa forma, tá? Então aqui eu represento o operador gradiente em coordenadas cilíndricas, que atua na minha função escalar, que é a distribuição de temperatura, e me dá uma quantidade vetorial, que é o fluxo térmico, tá? Gradiente em coordenadas cilíndricas aplicado na distribuição de temperatura, que fica dessa forma. Vamos fazer um exemplo que aplique a lei de Fourier aqui em coordenadas cilíndricas. Vamos fazer a coisa mais simples. Vamos supor aqui que o gradiente, ou melhor dizendo, a distribuição de temperatura dependa apenas de uma direção, a direção radial. Então, o calor só é conduzido aqui na direção radial. Então, se ele é só na direção radial, a distribuição de temperatura depende só de R, Δt, Δφ vai ser zero. E Δt, Δz vai ser zero também. Por quê? Porque o T só depende de R. Tá? Então, a equação que era dessa forma, ficou dessa forma aqui. Tá? Então, fluxo térmico menos K dt dr. Agora, eu posso também calcular a taxa de transferência de calor, que é o fluxo térmico vezes a área. Então, só acrescentei a área de transferência. Vamos aplicar isso aqui, ó, a um sistema que tem a simetria cilíndrica. Afinal, nós estamos escrevendo a lei de Fourier em coordenadas cilíndricas. Tá? Então, imagina que eu peguei só um pedacinho da tubulação por onde passa um fluido. Tá? E a gente vai calcular a taxa de transferência de calor por condução nesse tubo aí. Eu vou ampliar aqui a área da seção transversal, que é o que interessa para a gente fazer a modelagem. Tá? Então, esse desenho ele pequenininho aqui para economizar espaço na minha tela. Eu estou ampliando aqui a área da seção. Tá? O tubo aqui, tá, ele é oco, até porque por dentro dele passa um fluido, certo? Então, esse cilindro aqui não é maciço. Ele é oco. Vou determinar o raio interno, o raio externo, temperatura interna, temperatura externa. Vou falar que a temperatura interna é maior do que a externa, ou seja, o fluido que passa aqui dentro tem uma temperatura maior do que a temperatura do ar que envolve aqui o meu cilindro, tá? Maior que a temperatura nessa superfície aqui, ó, externa do meu cilindro. Tá certo. Perceba que aqui a gente precisa da área de transferência de calor. Então vamos já entender como é que calcula a área quando
distribuição é dada aqui num sistema que tem uma simetria cilíndrica, tá? Então o calor se propaga ao longo de todo o raio aqui, certo? Então a área que eu preciso calcular é a área externa aqui do meu cilindro. E como é que eu calculo essa área? Essa área vai ser o quê? O perímetro, 2π vezes R, vezes o comprimento do tubo, que é L. Eu não coloquei o comprimento? Coloco agora, tá aqui, ó, comprimento L. Tá? Então aqui tá bem exposto o nosso problema, tá? Então eu vou calcular a taxa de transferência de calor dessa superfície aqui para essa, tá? Perceba que a transferência de calor aqui é por condução. Então, o que está acontecendo aqui no fluido, agora a gente não vai estudar, só quando a gente estiver trabalhando com mecanismos combinados. Você vai ter uma convecção aqui dentro. Eu estou preocupado com o que acontece só da superfície interna para a superfície externa, tá? Nem o que acontece da superfície externa para o ambiente externo a gente está equacionando agora, tá? Então a transferência é só na parede da tubulação. Tá certo? Então vamos fazer isso. Vamos aplicar a lei de Fourier nisso daí. Ela é dada dessa forma. Aqui eu vou acrescentar o valor da área, 2 vezes π vezes R vezes L, 2 vezes π vezes K, L vezes R, que eu já tinha um K aqui. E vou passar esse dr para esse lado aqui. E tudo que tiver R para o lado de lá também. Então ficou 1 sobre R dr menos 2πKL dt. Aí eu vou integrar dos dois lados daí. Aí eu vou ter uma integral do raio interno até o raio externo, que são os limites de integração. No raio interno a temperatura é a temperatura interna, no raio externo a temperatura externa. Então as integrais que eu tenho que resolver são essas duas aqui. Essa aqui é mais simples, que é a integral de um dt, que vai dar o próprio t, aplicando os limites de integração. A integral do dr sobre r vai ser o quê? O ln de r, aplicando também os limites aqui da integração. Então, dessas integrais a gente chega no quê? Que a taxa de transferência vai ser o quê? O ln do raio externo menos o raio interno, ou seja, limite superior menos inferior. 2π vezes K, temperatura interna menos externa. Perceba aqui como a temperatura interna é maior do que a externa, eu já fiz a multiplicação desse sinal aqui de menos, tá? Então eu inverti aqui, ficou TI menos T externo, tá? T interno menos T externo. E a gente chegou nessa relação aqui. Eu quero a taxa de transferência. E ela é dada dessa forma. Aí você deve estar pensando, como é que eu saio daqui e vim para cá? Ó, usei a propriedade do logaritmo de uma diferença, que é igual ao quê? O ln da divisão entre esses dois termos, certo? E esse 2πk sobre L aqui, eu passei dividindo aqui então, para baixo, tá? Então passei ele aqui dividindo, depois dividi tudo, tá bom? Se você multiplicar por 2π vezes k vezes L aqui em cima e aqui embaixo, você vai cortar aqui e aqui, você vai voltar no que está aqui, tá bom? Então a taxa de transferência de calor, no caso de um cilindro, nossa simetria cilíndrica, é dada por essa equação. Mais para frente a gente vai aprender a associar outras camadas de isolante, tá? E calcular a taxa nesse tipo de problema. Bons estudos e até a próxima.